para o próximo mandato, também analisar um pouco os resultados das eleições. Os Estados Unidos vão ter o mais velho presidente sempre, a tomar posse no dia 20 de janeiro, também o mais votado sempre, o segundo católico num país habituado a presidentes protestantes, um homem que disse que é tempo de sarar a América, de trabalhar arduamente para parar de tratar os adversários como inimigos, unir a nação. Foram tudo palavras de Joe Biden na intervenção, no discurso que fez no sábado à noite. A equipa de transição já está a trabalhar na estratégia de combate à pandemia, a nova estratégia que o presidente eleito vai supervisionar. A partir daí, a nova liderança quer apostar na retoma da economia. Recordo que o produto interno bruto dos Estados Unidos caiu mais de 5 pontos no primeiro semestre do ano. Vou começar pela Diana Soller. Cada um deles vai ter uma intervenção de cerca de 10 minutos, para depois termos algum tempo para as perguntas e respostas, mas lançava a Diana com esta pergunta de chapéu. O que é que a vitória de Joe Biden nos traz? Restaura a fé na democracia, ou na ideia de que a democracia pode servir todos em vez de servir apenas os mais poderosos, como se escrevia há dias na revista The Atlantic? O que é que nos traz a vitória de Joe Biden, Diana? Microfone desligado ainda. Acho que agora já me conseguem ouvir. Agora sim. Pronto. Eu tinha pensado como é que eu podia enquadrar esta questão da vitória do Joe Biden, e comecei a pensar o que é que verdadeiramente valeria a pena dizer que não fossem coisas que já toda a gente disse. Então eu pensei em falar um bocadinho de uma coisa que todos falámos muito durante a campanha eleitoral. E ainda bem, por um lado, que sou a primeira, porque depois podem desmontar tudo aquilo que eu vou dizer e dizer por cima se eu disser alguma asneira. Mas eu comecei a pensar o que é que era mais importante, o que é que foi mais importante nestas eleições. E cheguei à conclusão que o que foi mais importante nestas eleições foi a polarização. A palavra que nós ouvimos mais vezes durante estas eleições foi polarização, polarização, polarização. E a polarização é daquelas coisas que uma pessoa parece que toda a gente sabe o que é, toda a gente pensa, e de facto sabemos, quer dizer, intuitivamente conseguimos perceber o que é que polarização quer dizer, mas a minha ideia foi trazer para aqui um bocadinho o que é a polarização americana, de que maneira é que a polarização americana se desenvolveu nos últimos anos e o que é que o presidente Joe Biden pode fazer em relação à polarização. Porque eu posso dizer muitas coisas generalistas, mas eu acho mais interessante, no fundo, centrar este bocadinho que eu tenho para falar num ponto que, apesar de ter sido muito falado, na verdade não foi desenvolvido de uma forma que me pareça conveniente. Isto, afinal de contas, ainda é um webinar, portanto nós ainda podemos falar de umas coisas um bocadinho mais académicas nestas situações. O meu ponto fundamental é que há dois tipos de polarização nos Estados Unidos que se encontraram em determinada altura. Por um lado, é a polarização política, que vem de trás, vem do final dos anos 60, e por um lado é a polarização social, que é uma coisa mais recente, mas que juntamente com a polarização política criam aqui uma mistura explosiva com que os últimos presidentes dos Estados Unidos não têm sabido lidar e que nós gostaríamos que o Joe Biden conseguisse lidar. A polarização política tem a ver com uma ideia, aliás o Zé Gomes André diz isto muitas vezes, não estou a inventar nada, que os pais fundadores não gostavam de partidos políticos, que achavam que mais tarde ou mais cedo iam todos começar a defender os seus interesses pessoais e coletivos e de grupo e acabavam por deixar de ter em conta o interesse da nação. E os pais fundadores enganaram-se durante bastante tempo, até porque o que caracterizou o sistema norte-americano, até do meu ponto de vista, ao final dos anos 60, foi precisamente o facto de haver democratas muito conservadores e conservadores muito liberais, que permitia que nas instituições houvesse um conjunto de
acordos que permitiam que houvesse legislação, apesar das eleições serem sempre apertadas e dos números nunca serem muito folgados, pelo menos nas primeiras partes dos mandatos. Mas começaram a ter razão por volta dos anos 60, precisamente num momento de libertação dos Estados Unidos, que é isto que é engraçado, que é precisamente quando passa o Civil Rights Act, que faz com que um grupo muito importante dos democratas, que a gíria chama Dixiecrats, que eram os democratas do Sul, que no fundo dominavam um pouco autocraticamente o sul dos Estados Unidos, ou não tão democraticamente, é uma palavra melhor, e que tiveram que desaparecer, porque com os direitos civis o seu programa todo ele se esvaziou, e passaram a votar republicano. E isso fez com que os partidos, de alguma maneira, se tornassem um bocadinho mais uniformes. Os anos 70 ajudaram com a generalização das primárias e com o gerrymandering, que no fundo criaram ali trincheiras partidárias que não havia antes. Também nos anos 60 começa a estar muito em voga a afirmação ou a discriminação positiva, que é uma coisa que só se vai sentir como um problema uma série de anos mais tarde. Também nessa altura não, um bocadinho mais tarde, entre os anos 80 e os anos 90, há dois grandes fenómenos, um no Partido Republicano e um no Partido Democrata, que transformam um pouco, ou de uma maneira até bastante significativa, a forma como estes dois partidos se vão posicionar no espectro político. Um é a chamada revolução do Newt Gingrich, no Partido Republicano. O Newt Gingrich é uma figura de segunda linha no partido, nunca ganhou assim nada de absolutamente extraordinário, mas digamos que foi um homem do aparelho que durante muitos anos formou os quadros do Partido Republicano e formou numa narrativa que está relacionada, por um lado, com a ideia de proteção de civilização e com a ideia de maioria moral. E diga-se, leia-se aqui maioria moral, maioria branca. Estes formandos do Newt Gingrich, o nome dele custa imenso a dizer, nos anos 80 e nos anos 90, came to age agora, nesta última década, nestas duas últimas décadas, e portanto todo este programa que foi sendo desenvolvido um bocadinho na sombra, começou a tomar forma com os Tea Parties, etc., principalmente a partir dos anos 2000 e qualquer coisa. Já o Partido Democrata, mais ou menos na mesma altura, contribui também para esta polarização política de uma maneira que não é apenas americana, não é um fenómeno apenas americano, mas que teve muita evidência nos Estados Unidos, que é, eles estavam convencidos que a classe média que era suficientemente vasta, estava suficientemente consolidada para continuar digamos, a ser uma grande fatia da sua coligação, que os empregos de colarinho azul tendiam a desaparecer com a evolução dos tempos, a evolução da tecnologia, e começaram, digamos, a apontar as suas baterias para um novo tipo de eleitorado, para uma nova coligação, que era precisamente a coligação das minorias de minorias étnicas, minorias de género, todo um conjunto, digamos assim, de marginalizados, que os democratas também foram percebendo que não iam ser minorias nem marginalizados para todo o sempre, e que era também, digamos, uma fatia do eleitorado em que era preciso apostar. Nos anos 60 nasce também este politicamente correto que nós conhecemos hoje, muito ligado à raça, mas que estes novos democratas, a partir dos anos 80 e 90, começam a usar e abusar e conseguem, de alguma maneira, transformar a sociedade americana numa sociedade muito mais politicamente correta, portanto, muito mais apta a ouvir a sua mensagem. E estas duas visões tão diferentes do país, uma que diz que a maioria branca na altura tem que ser mantida, tem que ser hegemónica, porque é a minoria moral, e outra que dá cada vez mais importância às minorias, começam a colidir e a ter cada vez mais dificuldade de legislar, porque estão a legislar para grupos de interesse completamente diferentes.
E nisto salda-se, no fundo, a polarização política que nós temos visto no Congresso e no Senado nos últimos anos e no seu exercício de checks and balances relativamente aos presidentes. Como vocês sabem, o presidente Obama já teve muita dificuldade em passar qualquer tipo de legislação. O presidente Trump também teve muita dificuldade, ao contrário do que muitas vezes é vinculado. E do meu ponto de vista, a razão de fundo é esta. É porque há dois partidos a defender dois grupos diferentes que não têm necessariamente os mesmos interesses. Os dois partidos perderam a visão de conjunto da América. Agora, para ser muito rápida, que eu sei que estou a chegar ao fim dos 10 minutos, vou-vos falar daquilo que eu considero que é a polarização social, aquilo que nós costumamos chamar a tribalização da América. O que é que acontece? Acontece que isto começa mais ou menos também nos anos 2000. O símbolo deste momento é aquele livro que o Samuel Huntington publica em 2004, que se chama Who Are We?, em que explica precisamente que em 2030, estamos quase lá, ou não estamos quase, mas também não estamos assim tão longe, os brancos, e eu peço desculpa de estar a falar de coisas que possam parecer politicamente incorretas à partida, mas eu penso que é assim que acaba por se pensar politicamente e que se tem pensado politicamente nos últimos anos, e acho que isto é para quebrar e, portanto, acho que vale a pena falar no assunto. Portanto, esta tribalização começa a fazer-se sentir nos anos 2000, com este livro do Huntington, que vem avisar à maioria branca: vocês vão deixar de ser a maioria. Vocês vão deixar de ser a maioria. E ao mesmo tempo que isto acontece, sai outro livro muito interessante aliás, sai antes deste, do Robert Putnam, que foi conselheiro do Clinton para estas questões, que se chamava Bowling Alone, jogando bowling sozinho, e que dizia que a sociedade americana, pelo seu pouco tempo para o lazer, pela sua dureza do dia-a-dia, estava a começar a jogar bowling sozinha. Ou seja, os americanos cada vez mais procuravam aqueles que eram parecidos com eles, ou só tinham tempo para aqueles que eram parecidos com eles, aqueles que trabalhavam com eles, os vizinhos, os frequentadores da mesma igreja, os colegas de trabalho, os pais dos filhos, os pais das crianças que andavam com os filhos deles nas creches, etc. E esta dupla ideia, por um lado, de que a sociedade americana se começou a entrincheirar naquilo que era a sua tribo, naquilo que eram aqueles que eram parecidos consigo, e por outro lado esta ideia de que a maioria se estava a tornar uma minoria, radicalizou profundamente a forma como os americanos passaram a ver a política. Isto adensou-se ainda mais com a eleição do presidente Obama, com o chamado efeito Obama. Também não sou eu que estou a inventar, isto está escrito nos livros. Ou seja, a maioria branca ficou profundamente consternada com o facto da América poder eleger um presidente não branco. E pensou que o seu reinado de 100 e muitos anos nos Estados Unidos estava a chegar ao fim. E começou-se a entrincheirar também. Finalmente, com todos estes problemas, com todas estas formas de cada vez mais cada um estar no seu grupo, a defender esse grupo de uma forma ou de outra, acabou por ter o seu, digamos assim, o seu ápex, o seu momento mais importante com a eleição de Donald Trump, que representa precisamente a última tentativa da maioria branca de não perder a sua identidade e de não perder a supremacia da sua identidade. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que a partir dos anos 2000, estas duas tendências, por um lado a tendência partidária e por outra a tendência social, encontraram-se e tornaram os Estados Unidos quase em duas nações. E isto é um problema muito, mas muito difícil de resolver. A esperança, de alguma maneira, estava de facto na eleição de Joe Biden. Mas
Mas, apesar da esperança estar na eleição de Joe Biden, eu gostaria que já muitos consideraram o último centrista da América, eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisas relativamente a isto. Em primeiro lugar, e vou já terminar, Ricardo. Isso é rápido, é isso. Muito rápido. Isto vai ser difícil, mas mesmo muito difícil, porque isto é uma questão de mudanças político-partidárias, mas também é uma questão de mudança de mentalidades. E, portanto, isto vai demorar algum tempo a fazer. E, portanto, a primeira coisa que o presidente eleito Biden tem que fazer é esse mesmo, é dar tempo para que isto mude. Eu não adoro a ideia de que o presidente democrata tenha resolvido que vai fazer só um mandato, porque eu acho que um mandato não é tempo suficiente e não sabemos o que é que vem a seguir. É preciso a insistência numa narrativa inclusiva, que aliás tem sido tudo aquilo que este candidato tem feito desde que é candidato às primárias. Em segundo lugar, é preciso encontrar plataformas de apoio para fazer acordos com membros das instituições que sejam, quer sejam eles republicanos, quer sejam eles democratas. Biden tem uma vantagem que são 48 anos de vida política, no Senado e na vice-presidência, que lhe dão uma certa vantagem. O ideal mesmo, isto é o terceiro ponto, seria ter outro republicano, ou alguns republicanos, 1, 2 republicanos, no seu gabinete, como por exemplo Obama fez com Robert Gates na defesa, ainda que isto seja bastante complicado, tendo em conta a crispação que nós encontramos nesta altura. Agora vou dizer outra coisa que pode parecer polémica, mas que vem da minha leitura dos últimos dias e dos discursos que tenho ouvido nos últimos meses. Não dar demasiado protagonismo a Kamala Harris. A razão por que eu digo isto é porque Kamala Harris ficou conhecida como a senadora mais à esquerda do Senado e acaba por encarnar, no fundo, este espírito democrático mais radicalizado, que é precisamente aquilo que eu penso que pode ser prejudicial à política norte-americana neste momento. O vice-presidente tem o poder que o presidente lhe quiser dar. Nós temos a sensação que este presidente quer dar muito poder a esta vice-presidente. Eu não faria isso pelas razões que acabei de explicar. Finalmente, eu acho que ele tem que governar com equilíbrio e para todos os americanos. Não há nada mais fundamental neste momento político do que dar um sinal que há medidas políticas para todos. Não há medidas políticas só para alguns. Vai ter muitas dificuldades porque vai estar entalado entre um Senado e um Congresso que tem trampistas por um lado e mesmo no seu próprio partido tem uma esquerda mais radical que não vai ficar particularmente feliz com algumas das suas escolhas mais centristas, mas tem que ser este o esforço que Biden tem que fazer. Estou convencida que isto é uma critical juncture, como nós costumamos chamar na ciência política, é uma oportunidade que é muito importante aproveitar sob pena de todo o sistema político-partidário poder ruir e os Estados Unidos entrarem numa deriva cada vez mais das duas nações e não de uma só, o que poderá, a longo prazo, criar cisões quase impossíveis de sarar. Obrigada. Muito obrigado, Diana. A Diana falava há pouco na possibilidade do presidente eleito chamar alguns nomes do Partido Republicano para o ajudar na árdua tarefa que tem pela frente. Um deles pode ser John Kasich, o antigo governador do Ohio, que é amigo de Joe Biden e que ainda no domingo na CNN dizia que a nova administração deve governar para o centro-esquerda e para o centro-direita. E nessa linha até há quem entenda que pode ser positivo o facto de eventualmente, logo se em janeiro, isso é outra questão, mas eventualmente o Partido Democrata não tem maioria no Senado, pode libertar Joe Biden da pressão que vai ter dentro do próprio Partido Democrata à esquerda no caderno reivindicativo que a ala mais progressista do partido pode apresentar. Ou seja, pode ter o facto de estar condicionado no Senado pode ajudá-lo a acabar por governar mais ao centro. Eu não resisto também a dar-vos conta da primeira página, isto a propósito daquilo que a Diana dizia
das mudanças no Partido Republicano, que começaram, se calhar até começaram com a própria aprovação da Lei dos Direitos Cívicos e no acentuar das clivagens entre duas Américas aí, mas depois com o papel que o Newt Gingrich teve. Mas é curioso que o jornal Washington Times, não é o Washington Post, que foi comprado por Jeff Bezos por 213 milhões de dólares, é mesmo um jornal mais pequeno, o Washington Times, que hoje tem uma primeira página muito curiosa, mostra o antigo presidente Ronald Reagan a dizer adeus à porta do Air Force One, aparentemente, e o título é mesmo Farewell Reagan, e depois no subtítulo o Grand Old Party vira as costas ao seu porta-estandarte conforme Trump toma conta do partido. Isto é sem dúvida também uma pista de debate que eu acho que é interessante. José Gomes André, o que é que Trump deixa à América? Um presidente que não conseguiu fazer-se reeleger, coisa rara, como sabemos, mas mesmo assim teve 70 milhões de votos, que foram mais do que aqueles que lhe permitiram uma surpreendente vitória há 4 anos. Em que estado é que... Obrigado, Ricardo. Uma ótima pergunta. E por acaso tinha pensado começar por aí, parecia que estávamos combinados. Queria só agradecer ao IPRI, lançar aqui um abraço para o Cristiano, para a Diana, para a Isabel pelo convite, para ti, Ricardo, naturalmente, e para toda a nossa audiência. Eu penso que a questão do trumpismo está diretamente relacionada também com a leitura que podemos fazer sobre os resultados. E devo dizer que nestas últimas horas assisti com alguma compreensão. Acho que há um sentimento de alívio de muita gente, até de pessoas que não seguem necessariamente a política americana de perto. Acho que claramente eu sinceramente nunca vi tanto interesse pelas eleições americanas, nem em 2008, com o fenómeno Obama. Honestamente penso que desta vez senti isso até um pouco nos meus contactos pessoais e nas redes sociais, e de facto o entusiasmo, eu até devo dizer, não resisto a partilhar. Eu vivo na zona de Entre Campos, e quando se soube que Biden tinha ganho, portanto no sábado à tarde, houve aqui um vizinho meu que lançou foguetes, que era uma coisa que eu confesso que nunca imaginei como possível alguém, enfim, aqui na zona de Entre Campos, lançar foguetes pela eleição de um presidente norte-americano. Mas que acho que é sintomático de um certo estado de espírito das pessoas. De facto, estes anos de Trump causaram um desgaste muito profundo a vários níveis. Agora, uma coisa é este razoável alívio, outra coisa é transformá-lo, e isto acontece muito da psicologia humana, numa espécie de reação de uma leitura quase que no fundo vai tipo comboio a alta velocidade. Eu nas últimas horas já ouvi que no fundo esta eleição foi uma rejeição clara de Trump, uma vitória afinal bastante mais esmagadora do que se previa. Eu não vejo nada disto. Aliás, nós aqui temos que manter alguma coerência. Dissemos que há 4 anos Hillary perdeu por uma unha negra, 70 mil votos, somando a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin. Bom, mas esta vez também, são 10 mil na Geórgia, 20 mil no Wisconsin, 45 mil na Pensilvânia. Estes 3 já chegavam para Trump, dá 75 mil votos. E não me venham com conversa do voto popular, porque o voto popular não interessa nada para apurar presidentes americanos. Portanto, é uma estatística que tem piada, mas não interessa a ninguém. E, portanto, 75 mil votos eram suficientes para Trump ter ganho isto. Eu sei que os números ainda não estão apurados, mas, enfim, de um modo geral, vai andar à volta disto. Portanto, esta foi, tirando a eleição em 2000, esta é a eleição mais renhida, juntamente com 2016, que vimos em 50 anos ou 60 anos. Por outro lado, apesar de haver esta derrota de Trump, o Partido Republicano recupera lugares na Câmara dos Representantes. Nesta altura em que falamos, ainda não está garantida em absoluto a maioria democrata, vai confirmar-se, porque ainda há muitos lugares por apurar. O Senado terá boas probabilidades de ficar em mãos republicanas. Há duas segundas voltas na Geórgia em janeiro que podem deixar um empate a 50, e já agora deixo entre parênteses que a Diana desejava que a Kamala ficasse um bocadinho em segundo plano, mas se o Senado ficar 50-50, ela vai fazer notícias quase todas as semanas, não é? Porque vai desempatar votos no Senado uns atrás dos outros. E, portanto, mesmo que apenas esteja a fazer desempates, vai ficar com uma cara de muita legislação e de muitas decisões do Senado. Portanto, se de facto ficar 50-50,
a Kamala, mesmo que o Biden não queira, vai ser uma figura fundamental do sistema. Mas enfim, isto era um pequeno parênteses. Mas os republicanos continuam a ter maioria de governos estaduais, maioria de governadores, maioria nas assembleias estaduais, e portanto eu acho que o Partido Republicano, não vou dizer que teve um bom resultado, também não exageremos, mas não foi esmagado. A própria rejeição do trumpismo é uma rejeição por muito pouco. E se atendermos a tudo o que aconteceu nestes últimos anos, das duas uma, ou adotamos aqui adotamos uma narrativa que é mas Biden até ganhou por bastante no colégio eleitoral, o trumpismo está derrotado. E eu acho que esta leitura vai ser desmentida muito brevemente, ou então temos que fazer um bocadinho o exercício que a Diana fez, que foi um exercício ótimo, que é pensarmos que as raízes do trumpismo estão imbuídas muito mais profundamente no cenário político norte-americano. Já nem vou falar sobre decisões, sobre processos legislativos, o que é que será para Biden governar, entre aspas, com um Senado republicano ou com uma Câmara dos Representantes com uma maioria muito curta. Porque isso também vai trazer problemas. Para mim a questão é de facto perceber que o trumpismo por si só não é um fenómeno que desapareça. É um fenómeno que tomou conta em boa parte do Partido Republicano, que está na forja há algum tempo, um nome que eu estranhei quase a ausência do mesmo durante todo este tempo que debatemos as eleições, foi o de Sarah Palin. Sarah Palin, em 2008, foi uma das primeiras figuras, de forma bastante clara, a trazer uma linguagem populista para a cena fundamental da política norte-americana. A meu ver, Trump é muito mais um produto desse movimento, do qual Sarah Palin foi, a meu ver, se não a primeira, pelo menos uma das primeiras claras figuras a ter protagonismo. Estava lá tudo, o discurso anti-ciência, o populismo, a demagogia, a ignorância, a desvalorização do debate profundo, a hostilização, a xenofobia, aquele racismo escondido, várias coisas que ela foi dizendo sobre o Obama, o discurso profundamente anti-elitista e anti-intelectual, estava lá tudo. E Trump, a meu ver, beneficiou muito mais de uma onda que foi preparando o seu caminho, como a Diana, aliás, sublinhou e bem, do que propriamente um inventor do movimento. Agora, o que ele fez foi, ele deu a esse movimento um triunfo, uma vitória e uma progressiva aceitação nos mídias, mas também na própria sociedade americana. Isto é, ele sancionou uma determinada abordagem aos temas políticos, aos temas científicos, etc. E isto, a meu ver, tem que ser associado ainda a uma outra coisa. É que, isto é muito importante para portugueses, para europeus, que é ao contrário do que sucede na maioria dos partidos europeus, em que as linhas programáticas são fundamentalmente definidas por uma direção partidária, que depois dá um determinado rumo aos partidos, é isso que nós vemos em Portugal, muda a direção do PS ou do PSD e o partido tem determinadas nuances ou até mesmo viragens muito claras. Mas isso nos Estados Unidos não acontece, porque não há direções partidárias. Eu tenho lido e ouvido uma frase estranhíssima que é: o Partido Republicano agora terá de decidir para onde vai caminhar. Mas o Partido Republicano não vai decidir coisa nenhuma, porque o Partido Republicano não tem poder sobre os candidatos que vão ser aprovados pelo povo em eleições primárias, nomeadamente, e depois presidenciais, estaduais, etc. O que significa que, a meu ver, o ponto fulcral do Partido Republicano é evidente, notem bem, que se aparecerem figuras relevantes do Partido Republicano a defender certos valores mais tradicionais do republicanismo e a condenar o populismo, etc., será relevante, marcará uma certa tendência. Mas o que eu vejo é que há muitos milhões de americanos que estão dispostos a preferirem um candidato que simplesmente pegue no legado do trumpismo e lhe dê diferentes roupagens. Se calhar até com um estilo mais moderado ou com um estilo mais sereno, que a meu ver ainda poderá ser mais perigoso do que a própria figura de Trump, que é no fundo um Trump polido, um Trump um bocadinho mais pragmático, mas sobretudo diz talvez, e haverá outros. A questão aqui não é o Sr. Smith ou o Sr. Jones, é o Trump, enfim, a meu ver, naturalmente, isto é a minha leitura, é que o trumpismo não morre com Trump
E o Partido Republicano não tem formas de controlar propriamente o fenómeno do trumpismo. O trumpismo vai depender muitíssimo do facto de aparecerem figuras que peguem nele e lhe deem continuidade. E há uma nota muito interessante que tenho reparado nas últimas 48 horas. Muito poucos republicanos estão efetivamente a afastar-se de Trump. Eu honestamente pensei que poderia haver, fundo, aquela ideia de que quando o barco está a ir ao fundo, toda a gente foge, os ratos fogem todos e toda a gente condenada. Não há praticamente ninguém a condená-lo. E não há praticamente ninguém a condená-lo porque querem aproveitar-se do que ele deixa. Não é da própria figura do Trump. Andam a falar, daqui a 4 anos candidata-se outra vez. Acho muito improvável. Os americanos, de modo geral, não gostam muito de derrotados. Candidatos derrotados. Mas, independentemente disso, o problema não é o próprio Trump. É que ele deixa, de facto, um legado com muitos apoiantes. A forma como o descrédito que estas eleições produziram, enfim, e que ele próprio alimenta, não é? E os seus apaniguados alimentam, vai gerar uma frustração muito grande junto do seu eleitorado, que, por sua vez, gera uma desconfiança que pode levar ainda a uma discussão ainda mais fanática, se é que é possível. E eu penso, efetivamente, que isso marcará muito mais os próximos anos. Para não terminar com uma nota extremamente pessimista, eu ando cada vez mais cínico e pessimista, isto um dia deste ninguém me convida para estas coisas, porque as pessoas ficam deprimidas com as minhas intervenções. Portanto, vou deixar uma nota otimista, que a Diana disse que o que é que correu bem nestas eleições, e concordo, enfim, pelo menos não necessariamente o que correu bem, mas o que era importante nestas eleições, eu vou destacar um ponto muito positivo. E que, de facto, aliás, 2 pontos muito positivos. Quer dizer, a força das instituições nos Estados Unidos é um ponto notável. A forma como Trump manipula a informação, etc., não passou efetivamente para muito além disso. E uma vez que a Diana falou dos pais fundadores, que é assim um bocadinho o meu coração americano, uma das coisas que falo em aulas, quando falo, noutras circunstâncias, sobre quando os pais fundadores falavam da força institucional da América, um dos pontos que é sempre sublinhado é o próprio federalismo. Ou seja, o facto do poder estar dividido não apenas ao nível do governo federal, mas os Estados terem um poder muito significativo no sistema. E eu pergunto-me o que é que teria acontecido nestas eleições se as eleições tivessem sido e fossem organizadas pelo governo central. Se calhar hoje estávamos a falar de um cenário muito diferente. O facto de cada um dos Estados ter a sua própria organização, ter um controle logístico e processual da questão eleitoral, é a grande barreira para quem efetivamente, estando no poder, quer abusar dele. E, portanto, eu acho que foi uma vitória provisória, não temos a certeza absoluta que Biden vai ganhar, há processos nos tribunais, embora me pareça que a questão da fraude eleitoral está posta de lado, se houvesse provas de fraude já as conhecíamos, mas acho que é uma vitória do federalismo neste sentido, que de facto os checks and balances têm um lado negativo, que é o do bloqueio, que é o da complexidade, mas acho que num momento particularmente sensível, este era um momento muito sensível até para a democracia ocidental em geral, não é? O triunfo dessas instituições, dessas barreiras, mostra que, de facto, os pais fundadores não acertaram em tudo, seguramente, mas acertaram em coisas muito importantes. E essa é, enfim, hoje vou terminar com uma nota otimista, que é de que nos próximos anos os desafios ao sistema provavelmente receberão respostas nem sempre fantásticas, nem sempre eficazes, mas seguramente muito dinâmicas e muito inventivas do próprio sistema. Obrigado. Muito obrigado. O José Gomes André dizia há pouco que foram poucos até agora os republicanos que se afastaram de Donald Trump, mas continua a haver gente que, não se afastando, é afastada. Vamos ter Donald Trump até ao fim. O secretário da Defesa, Mark Esper, acabou de ser demitido. Vai ser substituído pelo diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Christopher Miller. Já sabia que o Mark Esper estava em rota de colisão com o presidente há algum tempo. Ele diz que já teria uma carta de demissão preparada, mas foi demitido esta tarde. Para tentarmos tratar também ângulos diferentes, perguntava ao Cristiano Cabrita se, sabendo que a pandemia, ou a forma de abordar a pandemia, vai ser a grande prioridade da equipa de transição de Joe Biden, que já estarão a trabalhar nisso, já tem gente nomeada, gente de Harvard, de Yale,
cientistas reputados, para além de já terem feito saber que vão continuar a contar com Anthony Fauci. Para além da pandemia, a economia parece ser o grande desafio. Cristiano Cabrita, sabe-se que 12% dos americanos vivem abaixo do limiar da pobreza, são ainda mais aqueles de americanos mais ou menos de classe média que estão, no entanto, em risco de insolvência. Num país onde a desigualdade social se tem acentuado e os problemas raciais, a questão racial se tem agudizado, a questão económica que está obviamente ligada à desigualdade social é o grande desafio desta próxima administração? Boa noite a todos, cumprimentar o auditório, o IPRI, a Diana, o José Gomes André e naturalmente o Ricardo Alexandre. Quer dizer, a questão de lidar com a pandemia vai estar presente por uma razão muito simples. Eu se calhar recordo-me aqui um pouco da posição que foi de Bill Clinton quando, depois de chegar à presidência, houve uma expressão muito engraçada, portanto o auditório se recordará, que é a economia estúpida. E eu acho que essa expressão nunca fez mais sentido do que provavelmente agora, tendo em conta as circunstâncias atuais. E quer dizer, a nível dos desafios que Biden terá pela frente, essa será seguramente uma prioridade e já foi falado pela Diana, quer dizer, recuperar um pouco daquilo que é a coesão social, acabar com o atrito social, as clivagens sociais que existem e que vão se manter, como o José Gomes André bem disse. Não creio que será algo que poderá terminar por agora, nos tempos mais recentes, mas eu creio que era para comentar aqui a Diana e o José Gomes André, abordar aqui, não sei se fui informado erradamente, mas era para falar um pouco sobre política externa. Não sei se o Ricardo quer abordar por aí, pegar nessa transição. Pode ser, quer dizer, em termos de política externa, se calhar pergunto se o grande desafio, é evidente que os Estados Unidos vão ter a próxima administração vai ter vontade de, provavelmente logo nos primeiros dias, com ordens executivas, reverter algumas das coisas que foram feitas pela anterior administração, e falo concretamente do regresso ao acordo do clima de Paris e à Organização Mundial de Saúde, mas de uma forma geral também é preciso ver que o mundo, entretanto, já mudou. Mudou porque teve de se adaptar a Trump, mudou porque os autocratas encontraram terreno fértil com Trump para poder atuar à vontade. Portanto, quais são os desafios em termos de relações externas para a próxima administração? Eu vou pegar um pouco no pessimismo, otimismo do José Gomes André, e para tirar aqui um pouco da espuma, quando se debate a política externa norte-americana, costuma-se ter sempre aquela perspectiva de que isto agora vai ser completamente diferente. Entrou um novo presidente e vamos mudar tudo, e entrou o Trump, vai mudar tudo, entrou o George W. Bush, vai mudar tudo, e é preciso que o auditório saiba, e saberão com certeza, que a política externa norte-americana teve sempre um conjunto de constantes, algumas mais escondidas, em torno de ideias fundamentais como são o excepcionalismo e o destino manifesto, e outras mais conhecidas, como é a defesa do liberalismo económico, como seja a defesa da paz, da democracia, se quisermos, na construção daquilo que foi a comunidade liberal kantiana a partir de 1945, em torno de uma lógica demoliberal. Portanto, dizer agora que tudo vai mudar, estas constantes vão permanecer. Eu tive a preocupação de, em primeira instância, perceber o que é que Biden tinha efetivamente preparado das suas próprias palavras, daquilo que é o seu próprio pensamento em termos de política externa e, sobretudo, saber o que é que ele pretende para a sua nova administração. E o Ricardo Alexandre falou aí bem da questão dos novos desafios que ele tem e que terá, mas há aqui uma ideia fundamental em torno de Joe Biden. Primeiro, claramente, se quisermos colocar de parte tudo aquilo que significa a retórica em torno do American First.
primeiro. Depois uma valorização daquilo que ele chama as comunidades das democracias, embora depois possamos discutir o que é que isso significa, as comunidades das democracias. Há aqui uma nova abordagem também na questão da China e da Rússia. Não sei se recordam, mas numa recente entrevista à CNN, quando foi questionado sobre qual era a sua posição que tinha sobre a China e sobre a Rússia, Biden claramente vê a China como um competidor económico e a Rússia, de certa maneira, como uma grande ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Há aqui uma valorização clara dos aliados democráticos, das alianças que os Estados Unidos têm, e não falo apenas com a Europa, mas falo também com a Índia, com o Japão. Há aqui uma nova abordagem também à questão dos desafios climáticos. Creio que esse é também uma nova e importante medida que Joe Biden se pretende levar a cabo do ponto de vista da sua política externa. Ricardo, outro ponto que eu considero importante e que vai ter uma relevância muito significativa no futuro tem a ver com a inteligência artificial, o domínio das redes 5G. Há uma abertura total e no artigo que ele publicou, quer dizer, o discurso que ele fez no passado dia 7, não foi um discurso propriamente inédito, foi um discurso em certa linha que ele já tinha efetuado, salvo erro, no final de 2019 em Nova Iorque, e depois que foi consubstanciado agora num artigo mais recente de março-abril de 2020 na Foreign Affairs. E basicamente o que é que ele diz? Ele diz que há aqui novos desafios, sobretudo ao nível da guerra cibernética, sobretudo em torno da rede 5G, sobretudo em torno do domínio da inteligência artificial, da guerra cibernética. Ele claramente abre as portas por um acordo, e isso também é significativo, com o Irão. Pretende recuperar a relação, ou pelo menos recuperar o acordo nuclear com o Irão. Como tu disseste bem, a questão dos acordos de Paris e, sobretudo, a valorização desta preocupação ambiental está vincada naquilo que é as suas preocupações. Há aqui uma nova dinâmica em torno, e isto é um pouco característico, se quisermos, de alguns presidentes democratas, particularmente ao nível do intervencionismo liberal, ou se quisermos, ao uso da força de uma forma seletiva. Uma valorização clara também, e este revela um novo posicionamento dos Estados Unidos no mundo no que diz respeito à utilização da própria diplomacia. Ele recentemente também numa entrevista ao New York Times defende claramente a solução de 2 Estados para Israel, defende ideias fundamentais que, aliás, Barack Obama já defendia relativamente ao abandono dos Estados Unidos, das tropas norte-americanas do Afeganistão e do Iraque, considera, embora não se sabe muito bem o que é que isto quer dizer, que os Estados Unidos, do âmbito da sua política externa, e faz aqui uma ligação com a política interna que eu considero que é interessante, que terá que criar uma política externa para a classe média. E o que é isto de criar uma política externa para a classe média? Segundo Biden, o que é importante é garantir por todos os meios que os norte-americanos sejam competitivos para fazer face à ameaça tecnológica que a China tem e representa para os Estados Unidos da América. E, portanto, o governo, os Estados Unidos, têm que garantir que os seus próprios cidadãos consigam dar o salto em frente e tornarem-se competitivos do ponto de vista do posicionamento internacional do país, com o desenvolvimento precisamente das novas tecnologias, para se afirmarem no sistema internacional futuro. Há também uma ideia que depois podemos recuperar em termos de debate, que é uma ideia que também já esteve presente e que podemos recuperá-la até aos primórdios
da nação norte-americana, que tem a ver com uma certa ideia de nação única, excepcional, se quisermos uma nação benevolente, em que a América tem que liderar novamente uma comunidade das nações democráticas em torno de um objetivo, e o objetivo esse será ter aqui não só posicionar-se para fazer face ao poderio económico e à concorrência que a China está a desenvolver neste momento, mas também, e ele recupera, eu acho também muito interessante este ponto, e se quisermos, nas entrelinhas, quase como pensava que estava a respirar um pouco do ar dos tempos da Guerra Fria, em que ele dirige especificamente à Rússia e diz que, a Rússia é a principal ameaça às democracias e, sobretudo, ao nosso modo de mundo livre. E, portanto, é também aqui um aspecto que eu creio que convém sublinhar. Eu diria que podemos, de certa maneira, sublinhar aqui alguns pontos muito importantes e depois podemos fazer a comparação em debate com aquilo que foi as outras administrações, Trump, Bush, Clinton, por aí fora, mas diria que o que Biden quer criar é um mundo claramente mais multilateral, um mundo menos proteccionista, e ele refere precisamente nesse artigo da Foreign Affairs. É importante acabar com as barreiras económicas, um mundo em que as alianças sejam valorizadas, um mundo onde os nossos aliados saibam efetivamente o que é que os Estados Unidos representa para os aliados e o compromisso que deve ter para com esses mesmos aliados, um mundo mais cooperante, um mundo mais interdependente, mas eu, em jeito de provocação e para terminar, para dar tempo para nós depois debatermos estas questões, no artigo da Foreign Affairs tem mais ou menos o título de porque é que os Estados Unidos têm que liderar novamente, os Estados Unidos, e depois faz aqui uma ligação com salvar a política externa norte-americana depois de Trump. Eu acho que a questão não é tanto salvar a política externa norte-americana depois de Trump, a questão está mais, do meu ponto de vista, se quisermos, ter a capacidade de reinventar a forma como a política externa nos Estados Unidos vai fazer face a um sistema internacional que está a mudar e um sistema internacional que vai ter que fazer face àquilo que vai ser, não sabemos quais são os contornos, esta dinâmica de competitividade entre os Estados Unidos e a China num primeiro plano, e depois quisermos colocar num segundo plano com a própria Rússia, e saber até que ponto é que isso vai alterar as dinâmicas em torno daquilo que é a condução da política externa de Joe Biden. Eu, para terminar mesmo, quero isto tudo para quê? Porque as próprias dinâmicas do sistema internacional muitas das vezes mudam aquilo que são as orientações pré-definidas dos presidentes norte-americanos. E reporto-me, por exemplo, ao exemplo do George W. Bush. Não era um tipo não era particularmente claro que pretendesse seguir uma política externa claramente intervencionista, e se quisermos depois falar sobre a questão da influência dos neoconservadores, mas não era claramente, numa primeira instância, não era isso que o definia, era muito mais realista do que outra coisa. O que é que aconteceu no 11 de setembro? E, portanto, por vezes é preciso ter aqui alguma consciência e retirar a espuma para analisar a política externa norte-americana e os principais eixos de orientação de uma forma global, com o chapéu. E depois sim, irmos caso a caso e ver quais são as intenções e quais são aquelas intenções que realmente nós conseguimos alcançar. Penso que isto, neste momento, é aquilo que Joe Biden pretende alinhavar para o futuro dos Estados Unidos. Muito bem. Nós supostamente terminaríamos às 7, mas já começamos um bocadinho depois, portanto vamos tentar que nesta parte de perguntas e respostas, e ainda não tenho aqui nenhuma pergunta que tenha chegado pelo chat, vou lançar eu a primeira, mas que esta parte das perguntas e respostas não ultrapasse as 19h15, portanto pedia-vos respostas relativamente curtas para podermos
dar sequência às perguntas. Se houver mais perguntas, senão se não houver mais perguntas, também podem desenvolver um pouco mais, mas que era importante terminarmos entre as 19h15 e 19h20. Das 19h20 não pode mesmo passar. Eu tinha uma primeira pergunta que de alguma forma toca aquilo que já foi abordado aqui e poderia ser para seguir a ordem daqueles que falaram até agora, seria neste caso para a Diana. Diana, o Joe Biden pode ficar amarrado desde o início, como o Obama ficou a partir das intercalares de 2010, ou seja, sem maioria no Senado, e para ser diferente seria necessário os democratas vencerem as 2 eleições no estado da Geórgia para o Senado em janeiro. Sem maioria no Senado, Biden pode ficar muito condicionado, como Obama ficou a partir das intercalares de 2010, e pode ter a tendência para querer marcar a ação executiva muito através passa a redundância, muito através das ordens executivas, né? que não dependem da aprovação do Senado. Sim, eu acho que, aliás, todas as nossas intervenções foram um bocadinho nesse sentido. O Joe Biden não vai ter a vida fácil, independentemente de quantos deputados conseguir em qualquer uma das câmaras. Claro que pode ter uma vida um bocadinho mais facilitada se ganhar mais do que se ganhar menos. Mas eu acho que a questão fundamental é exatamente aquela que nós, de alguma maneira, colocamos, quer dizer, qualquer uma das câmaras vai ter um conjunto relevante, bastante relevante do meu ponto de vista, quer de trumpistas, porque os novos candidatos foram para o poder através de Trump e com Trump, enfim, e portanto é de prever que lhe sejam leais. Aliás, como o Zé Gomes André disse bem, não se estão a ver grandes dissidências, a não ser dos homens de quem eram esperadas grandes dissidências, como o Mitt Romney e o Santorum, etc. Portanto, e eu ainda acredito que o Joe Biden tem o problema adicional de ter oposição dentro do seu próprio partido. E, portanto, eu não vejo a tarefa de Joe Biden fácil. A única possibilidade que eu vejo, de alguma maneira, é que ele consiga encontrar acordos com alguns, poucos ainda, conservadores e republicanos e democratas, enfim, que sejam da velha guarda como ele, mas já não serão muitos, portanto eu duvido muito que a expressão que eles têm não seja muito grande. Portanto, eu acho que sim, acho que a paralisia legislativa é uma possibilidade a ter em conta. Joe Biden tem condições para ser aquilo que o Le Monde lhe chamava hoje, José Gomes André, o pacificador em chefe? Acho complicado, pelas razões que a Diana sublinhou. Acho que vai ser importante percebermos realmente que tipo de Senado terá, não apenas na questão da matemática eleitoral, que é relevante, mas sobretudo perceber se teremos algum tipo de colaboração. Porque, repara, o Senado tem poder muito significativo, não só na ratificação de tratados internacionais, que assim, do ponto de vista da política externa, é o ponto mais conhecido, mas também, e não só na confirmação dos nomeados para o Supremo Tribunal e para os tribunais federais em geral, mas também na nomeação, por exemplo, de figuras da sua administração, de embaixadores, já para não falar do processo legislativo. Acho que vai ser muito importante perceber se de facto há senadores que estão disponíveis para colaborar com ele. E também, quer dizer, eu acho que aqui eu não tenho muito jeito para fazer este tipo de conjecturas. Que linha é que Biden quererá dar para a sua presidência? Não sabemos, pode ser um pouco de facto mais moderada, ou poderá ser no sentido de entender que apenas por via de uma ruptura se pode triunfar sobre o trumpismo. Não temos muitas indicações na personalidade de Biden de ser um indivíduo que agora apareça como quase um revolucionário, não é propriamente provável. Agora, o problema aqui, a meu ver, é que a medida da sua moderação poderá não estar diretamente proporcional com o tamanho da montanha que tem pela frente.
A teoria das pequenas medidas às vezes choca com esse problema. Aliás, nós temos essas realidades até bastante mais próximas de nós. Não é? Vamos fazendo uma medida, mais uma pequenina, na esperança de que as coisas mudem e às vezes não sucede. Se me permites, Ricardo, porque tenho a impressão que se calhar não, como disseste, não havia aqui perguntas e não sei se tens aqui acesso aqui a uma janela onde há aqui alguns participantes que deixam perguntas. Há aqui uma que eu gostaria de responder, que tem que ver com uma certa dúvida, ainda em relação ao resultado, se a existência de legislaturas, de parlamentos, chamemos-lhe assim, controlados por republicanos, pode criar problema em estados onde os resultados ainda são relativamente disputados, nomeadamente Michigan, Wisconsin ou Pensilvânia. A verdade é que, enfim, o processo ainda não está efetivamente concluído, mas a lei federal é bastante clara nesta matéria, ou seja, os Estados têm poderes muito significativos no que diz respeito à organização do processo eleitoral, nomeadamente quanto às escolhas, à forma como se escolhem os seus grandes eleitores para o colégio eleitoral. O Maine e o Nebraska, por exemplo, têm um sistema diferente dos outros 48 estados, mas após, no fundo, fechando essa eleição, essa contagem, os estados têm muito pouca disponibilidade legal e muito pouco espaço de manobra para inverter a marcha e contrariarem o sentido do voto popular. Já sabemos que vivemos num período um bocado peculiar em que tudo pode acontecer, mas eu creio que aqui não há, de facto, grande caminho. Eu penso que o único caminho mais ou menos viável que Trump tem não é tanto dos processos judiciais que estão em curso, são coisas mais ou menos irrelevantes, são os observadores e a distância que os observadores estão, isso não vai ter impacto nos resultados. É, de facto, apresentar um caso de fraude manifesto e aí as coisas podem alterar-se. Acho que qualquer tipo de manobra neste período que envolva a alteração de votos populares, aproveitando uma maioria das legislaturas ou o facto do Senado ainda ter uma maioria republicana, francamente, não é impossível, mas francamente não me parece nada mesmo provável. Muito obrigado, José Gomes André, e também pela delicadeza com que me chamaste a atenção para o facto de não estar a ver no sítio certo as perguntas. Estava a ver no chat e não no Q&A, peço desculpa a todos. Algumas delas já foram mais ou menos respondidas, nomeadamente as que foram colocadas em termos de política externa, mas, Cristiano, o Pedro Bismarck Melo, por exemplo, centra as alterações em termos de política externa na relação transatlântica. Da relação transatlântica, o que é que podemos esperar? Independentemente daquilo que referias há pouco, de fatores disruptivos que possam surgir e que possam condicionar, obviamente,